Vamos iniciar mais um Qualitar em Foco. E hoje o assunto, gente, tá excelente. Vamos falar de construção. Vamos falar de financiamento. Quem não tem o sonho de ter a sua casa própria? E hoje a Nayara Zeri vai falar tudo para nós, vai levar orientação, como começar uma documentação, qual que é o primeiro passo para financiar o seu imóvel, ou seja, o seu sonho. Seja bem-vinda, Nayara. Obrigada, Andréia, muito obrigada, é um privilégio estar aqui hoje, né? E hoje, realmente, a gente vai desmistificar aí todo o cenário aí da construção financiada. A gente vai falar um pouquinho do passo a passo de como funciona tudo isso, desde o primeiro momento, que é o sonho do cliente, até a conclusão desse imóvel, até a averbação aí, até ele entrar aí para a casa dele e ele começar a desfrutar aí desse imóvel. Então, é um privilégio estar aqui e você acompanha a gente até o final, que tem muita coisa boa por aí. Que é realizar um sonho mesmo, né? Hoje você vai falar de sonhos. Quem não quer ter sua casa própria? E às vezes a gente fica perdido, né? Como começar? Como é que vai ser? Acha que dá muito trabalho, às vezes desanima pela burocracia. Enfim, eu já vi várias coisas que hoje eu quero te perguntar aqui. Mas antes, eu quero que você fale da Dream House, da Nayara Zeri. Como é que foi começar a ajudar tantas pessoas? Que o seu trabalho, eu falo assim, que é ajudar as pessoas a realizar o sonho delas. Como que tudo isso começou, Nayara? A gente costuma dizer lá na minha profissão, né? Eu sou correspondente da Caixa Econômica Federal. A gente costuma dizer que nós somos facilitadores, né? Nós somos aí os intermediários entre o cliente e o sonho dele. Nós intermediamos esse processo aí da realização dos sonhos. Eu comecei em 2009 num depósito de materiais de construção. O meu primeiro contato aí com a construção financiada era um determinado produto que fazia exclusivamente a liberação de recursos para a compra de material. E depois disso, continuei, trabalhei em outros correspondentes, até eu ser convidada a trabalhar na Caixa, e eu trabalhei por alguns anos também na Caixa Econômica Federal. E depois de um tempo, né, eu sou mãe, tenho 2 lindas filhas, e eu acabei parando aí no meio do processo para cuidar um pouquinho dessas filhas, e eu fiquei 6 anos fora do mercado. Até a Caixa, né, a agência da minha cidade, né, eu sou de Batatais, me fazer o convite para que eu voltasse a atuar como correspondente da Caixa. Você ficou esses 6 anos, são 2 filhas. Qual que é o nome das filhas? Eu tenho uma filha que é a Isabela, que vai fazer 15 anos na próxima semana. Gente, mas olha, você é muito novinha para ter filha de 15 anos. Tenho uma e a de 15 outra? E a outra de 9 anos, a Alice. Olha, gente, essa carinha de menina, já é mãe, atuante, empresária, que maravilha, olha só. Tá, mas aí você voltou para a Caixa. Isso, e até então eu sempre fui CLT, sempre fui colaboradora de algum empresário ou mesmo da Caixa Econômica Federal. E aí, nesse momento, eu decidi abrir o meu próprio correspondente. Vai fazer 3 anos que eu voltei a atuar como correspondente da Caixa e decidi ser uma facilitadora através do empreendedorismo. Então, hoje eu atuo como lá no meu próprio escritório, e o nome veio disso mesmo, né? Porque Dream House significa a casa dos sonhos. E a gente ali na minha casa, em reunião, eu, meu esposo e minhas 2 filhas, a gente pensando no nome dessa empresa, e aí nós decidimos que seria Dream House, porque é o que significa para nós, né? Sermos facilitadores da realização de um sonho, que é a casa do... Você sempre morou em Batatais? Sempre. Sempre residi em Batatais. E aí, a sua empresa, a Caixa mesmo, acabou proporcionando para você, né? Para você conseguir hoje ter o seu correspondente lá. Isso. Né? E de experiência de Caixa, foram quantos anos? De Caixa foram 4 anos. Que foi de enriquecedor, né? Isso, enriquecedor. Porque, na verdade, o que você aprendeu ali, hoje você leva. E as suas formações, como é que foi? Eu sou credenciada pela ACEBIB. Que tem uma série de cursos ou habilitações que você tem que ter para poder ser um correspondente. Isso mesmo. Eu sou credenciada pelo Banco Central. Então, nós somos certificados pelo Banco Central. São provas que nós realizamos e sempre tem as atualizações das certificações. Então, eu tenho essa certificação do Banco Central. Eu já tinha desde 2009, né? Porque eu já trabalhava nos correspondentes e cada vez mais a gente ia aprimorando e mudando aí as certificações. E todas as certificações que a Caixa exige são as mesmas que o Banco Central exige. Então, por isso que a gente consegue atuar aí no ramo de financiamento imobiliário.
Tá. E tem provas, tem alguma coisa que você tem que fazer também? Tem Tem? prova, sim, a gente passa igual uma faculdade, né? Para você É estar uma habilitado, você tem que saber Isso, tudo. tem que saber tudo. E é assim, é um estudo constante, porque o mercado ele muda a todo momento, as regras, as leis, as normas do Banco Central e também, né, tanto da instituição bancária que é a Caixa, as normas da Caixa mudam a todo instante. Então, a gente sempre tem que estar em desenvolvimento Sempre tem que estar estudando e se e atualizando. atualizando. Não, aí você, dinâmica, empreendedora como é, eu vou falar que eu gostei muito do nome Dream House. Obrigada. Parabéns pela escolha, mas vamos lá. Quero financiar o meu imóvel. Por onde começar? O financiamento da Caixa, nós temos várias modalidades, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a construção financiada. O que difere a construção financiada para os outros financiamentos? Nos demais financiamentos, o cliente ele procura o banco, o banco libera o recurso já diretamente para o vendedor e ponto, acabou ali. Tá. Na construção financiada é um pouquinho diferente, né? O cliente ele passa pela análise de crédito, assim como qualquer outra linha de crédito, mas na construção financiada, o recurso ele vem para o cliente de uma forma um pouquinho diferente. A Caixa ela paga primeiro o terreno, que é para o vendedor ou loteadora, ou caso o cliente já possua um terreno, isso não é necessário. E no processo de construção, o recurso vai sendo liberado por etapas. Então, conforme o cliente vai construindo, esse recurso vai sendo liberado. Exemplo, suponhamos que no primeiro mês, o cliente ele constrói 20% da parte de construção. O que isso representaria? Às vezes a parte estrutural, ele levantou parede, e isso corresponde a 20% da obra. Vamos falar em valor que seja uma casa de 300 mil. Isso, Então foi 60 mil, ele construiu. Aí libera os 60 mil. Isso mesmo. Aí a Caixa ele vai mandar uma documentação para nós, que é uma coisa bem tranquila hoje também, e a Caixa vai e libera o recurso na conta do cliente. Tá? Uma coisa um pouco diferente do outro financiamento, que o recurso vai direto só para o vendedor. Então, o recurso vai para o vendedor só no momento da aquisição do terreno. Na parte da construção, o cliente recebe esse valor e ele administra esse recurso na obra dele, que é um facilitador. E ele só recebe se ele concluiu aquela parte. Isso mesmo. Se ele não, vamos supor, eu estou construindo. E aí, daqui 2 meses, como é que eles veem isso? Se eu construir 20% da obra? Existe uma documentação que nós chamamos de PLS. Antigamente chamava PCI, quem é das antigas vai lembrar, que era um documento bem mais complexo, muito trabalhoso de fazer, e agora não. É uma PLS, é um documento muito simples que o próprio engenheiro ou arquiteto desse cliente envia para nós e a liberação é feita na mesma semana, uma média de 3 dias o recurso libera na conta. O engenheiro do cliente vai na obra, tira as fotos, manda para nós esse documento e nós fazemos a liberação. Hoje, o engenheiro da Caixa visita a obra somente 2 vezes durante a obra. Então, se é uma obra de 24 meses, a Caixa só vai lá confirmar 2 vezes. Se é uma obra de 12 meses, a Caixa vai lá também só 2 vezes. Todo o restante do processo é feito de forma digital. O cliente vai mandar a documentação. Vai mandando as fotos, vai mandando. Ficou muito simples o processo, muito rápido o processo. Tanto é que hoje nós temos muitos construtores que deixaram de usar do recurso próprio para aplicar na construção e ele trabalha direto com o cliente. O cliente ele aprova o crédito no banco, procura a construtora e a construtora, com o recurso já desse cliente que está vindo mensalmente, inicia a obra desse cliente. O que isso ajuda o cliente? Reduz o valor do metro quadrado. A mão de obra fica um pouquinho mais barata do que esse construtor ter que arrancar do recurso próprio dele e investir nessa obra, porque ele deixa de ganhar, né? Ele está aplicando ali naquele bem. Então, ele deixa de utilizar do recurso dele para utilizar do recurso do banco. Isso não só veio para facilitar o aumento de imóveis que os construtores conseguem entregar, mas também para o cliente que trabalha com administração própria, que ele mesmo pode escolher o modelinho da casa, fazer ali do jeitinho dele, só que também, em contrapartida, existe a responsabilidade dele seguir esse cronograma financeiro. O que seria isso, Andréia? Eu falo muito porque a gente tem que ter essa responsabilidade e passar para o cliente sobre isso.
O cliente, ele vai lá, ele tem, suponhamos, 200 mil para construir. Para começar. Isso, Isso aí ele tem. Ele tem 200 mil liberado para financiamento. E aí você que já viu quanto que ele consegue, essa documentação já começa lá no início com você. Isso. O primeiro passo dele, ele vai mandar para nós a documentação, nós vamos fazer todo o trabalho de viabilizar esse crédito. E geralmente você falou que facilitou, porque antes eu lembro que as pessoas iam para a Caixa para financiar o seu imóvel, era uma pasta enorme de documento. Acho que ali tinha a vida, mudou muito, tinha a vida inteira da pessoa. Que, na verdade, nós transferimos essa responsabilidade, saiu do cliente para vir para o correspondente. O cliente, ele traz o mínimo de documentação e nós fazemos o resto. Então, a Dream House faz tudo, não precisa preocupar. Não. Eu falo assim, ó, tá aqui, o restante você vai fazer tudo. Então, não tem essa dor de cabeça. Não, hoje a gente fala assim que era burocrático. Então, eu lembro disso há anos atrás. Tirar essa burocracia. Eu lembro que há anos atrás você fazia uma pasta, era assim mesmo. Onde o pessoal sentava para financiar seu imóvel, você via cada um com uma pasta com documentos, aí você levava tudo. Ainda falta esse, ainda falta aquele. E você, só para documentação, você demorava uma eternidade para começar. Só para você ter uma ideia, eu já assinei contrato em 7 dias. Gente, que maravilha. Já assinei. Mas o que pode ser um empecilho para esse financiamento? Você fala para análise do crédito? Para a pessoa não conseguir. Tem alguns fatores que atrapalham um pouco. Que a gente fala, a primeira delas é a restrição cadastral, tá? Restrição cadastral é top 1, né? Isso para qualquer instituição bancária. Sim. Nós estamos tendo muito problema também hoje com compromisso financeiro. O que é o compromisso financeiro? O cliente, hoje o Banco Central, ele capitaliza todas as informações bancárias do cliente. Desde o que ele gasta no cartão de crédito, se ele tem financiamentos, se ele tem empréstimo, cheque especial, tudo que ele movimenta a nível instituição bancária, o Banco Central colhe essas informações. E a Caixa faz análise de crédito baseada nas informações do Banco Central. Então, quando nós vamos fazer uma análise de crédito, suponhamos que o cliente ele ganha R$3.000, mas ele movimenta de compromisso financeiro na praça, no mercado, R$2.500 mensalmente. A gente tem ali uma margem de R$500 por mês. Um cliente que ganha R$3.000, ele poderia, via de regra, fazer uma parcela até R$1.000 de financiamento. Às vezes não aprova, por quê? Porque ele já está comprometido R$2.500 e ele tem de margem sobrando só R$500. Então, o sistema faz o quê? Puxa só aquilo que está sobrando. Ele tem R$500 de margem, aprova uma parcela de R$500 para ele. Então, às vezes a pessoa fala, mas negou o meu crédito, mas eu sou um bom pagador, eu tenho salário registrado, todo mês eu tenho essa renda. Mas o compromisso, a vida desse cliente, ele está totalmente comprometida. Imagine, vamos pensar. Eu imaginava que era assim, porque é o que você falou, que o banco mandou a informação, ele já sabe quanto que pode disponibilizar para aquele financiamento, se é 150 mil, se é 200, se é 300. Isso. O banco, ele já ele enxerga toda a sua vida financeira. Ele tem essa visão ampla. E cada dia isso está sendo mais claro, né? Cada dia essa informação está vindo mais à tona, tá? Outra coisa que acontece bastante, e agora até é um momento para a gente regularizar isso. O cliente, ele mostra para nós que ele ganha, por exemplo, R$5.000 de renda. Ele leva a documentação de R$5.000. Só que esse cliente, na realidade, ganha 10. E ele movimenta na praça sobre salário quase de 10. O sistema, ele vai puxar o que nós apresentamos de renda. Apresentamos 5.000, mas ele tem um compromisso maior que isso. Porque não tem como burlar o sistema. Tá? Então, essa está sendo a nossa maior dificuldade. Mas ele, na verdade, tinha mais. Então, ele conseguiria pagar uma parcela melhor e conseguiria até uma liberação de crédito de 500 mil, por exemplo. Isso mesmo. Até mais, né? Eu já fiz financiamento de quase 2,5 milhões. Então, até mais que isso. Então, aonde também nós entramos nesse processo? Como nós trabalhamos
sobre renda, e entendemos, e até a gente acaba buscando mais informações para facilitar, por isso que a gente fala que nós somos facilitadores, porque nós buscamos informações onde não existe, onde o cliente não tem, e onde a própria Caixa, às vezes, não busca. Então, nós buscamos orientação contábil, aonde esse cliente pode formalizar, como esse cliente pode formalizar essa renda que ele movimenta, mas hoje não está no Lerite, que agora vai ter a declaração de imposto de renda, é uma das ferramentas que nós mais trabalhamos para aprovação de crédito, porque é o tempo do cliente formalizar a renda que ele ganhou no ano anterior para esse momento. Porque, na verdade, você vai ajudar esse cliente a conseguir chegar a financiar seu imóvel sem dor de cabeça, sem nada. Porque, de primeira, porque você falou assim, André, peraí, mas isso aqui não está comprovando. Então, vamos trabalhar para deixar isso aqui certo? Depois a gente dá continuidade? Então, quer dizer que você realmente facilita a vida, assim, de quem quer financiar. Porque, às vezes, a pessoa, por falta de conhecimento, e até essa consultoria que você dá, é muito importante para esse processo, né? Teve uma época que o correspondente, mas assim, eu falo correspondente de muitos anos atrás, e até a própria Caixa, era tirador de pedido. O que a gente fala de tirador de pedido? Você leva a documentação, pronto, pôs no sistema, aprovou ou não, pronto, o cliente vai embora. Está aprovado? Compra a sua casa. Não está aprovado? Libera o cliente. Esse não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é realmente facilitar e identificar o que está barrando o cliente para ele adquirir esse imóvel. E nesses anos de experiência da Nayara, é só chegar, quer dizer, ela já sabe tudo que tem que fazer, aqui é assim, 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 assim. A experiência traz isso para nós, né? Porque você trabalhou em um modelo, se atualizou para outro, e como você disse, você está sempre estudando. Porque você precisa estar acompanhando as mudanças do mercado, né? Tá, fez tudo isso, você conseguiu orientar, aí chegou a hora de liberar. Então, essa liberação vai ser com a sobra, né? Isso aqui que ele pode investir. Igual você falou, sobrou 500. Ele era comprometido com uma renda de 2.500, então só pode ter uma parcela de 500. E aí? Deu passo aí se ele queria 200 mil, ele só conseguiu 100, um exemplo. Aí fica a critério do cliente se ele quer prosseguir ou não com o financiamento. Isso quando aprova valor menor. Ou, é o que você comentou aí, nós vamos analisar esse cliente, identificar o que está travando ele de adquirir esse imóvel no valor que ele precisa, e nós vamos orientar e fazer um trabalho. Eu já fiquei trabalhando com o cliente por 1 ano. Então, até mesmo antes de assinar o financiamento, trabalhando ali desde restrição cadastral, orientar, olha, você tem que regularizar, começa por aqui, depois disso, começa a tentar trabalhar com menos cartão de crédito, vai saindo um pouco do cartão de crédito, então tem um financiamento de veículo, vamos tentar trabalhar para reduzir a taxa desse financiamento de veículo, para sua prestação diminuir, te liberar crédito para poder comprar esse imóvel. E é uma assessoria totalmente gratuita, faz parte do atendimento. Eu ia te perguntar agora, qual que é o valor dessa assessoria? Totalmente gratuita. Essa análise é totalmente gratuita. Hoje passam por lá quantas pessoas? Olha, já passaram pela Dream House? Que já passaram pela Dream House. Pela Dream House, mas de atendimento, eu não vou conseguir mensurar o atendimento. A média por dia é 45 pessoas. Né? A média por dia. E você tem quantos colaboradores hoje com você? Hoje, eu estou trabalhando só eu e mais uma aprendiz, mas eu estava com 4 colaboradores. Eu acabei excluindo alguns produtos, né? Eu trabalho muito com a parte de organizacional. Então, eu tenho uma estratégia de como começar o dia, de como concluir o dia, aquilo que eu faço no operacional, as horas do dia. Trabalho com algumas ferramentas que eu venho aprendendo desde o começo, né? A gente vai aprimorando, tem algumas ferramentas, e tenho ensinado até as imobiliárias a aplicar essas ferramentas para minimizar ali o tempo de trabalho. Então, assim, não só monto lá, mas ajudo algumas imobiliárias a aplicar isso também lá. Então, assim, eu tenho, como aqui hoje, né? Então, eu organizo, faço a minha agenda de acordo ali com o que eu consigo fazer. Depois de muitos cursos também, porque eu falo que no empreendedorismo eu estou gatinhando, né? Eu sou muito nova. 3 anos, estou começando agora. Né? Sou muito nova na gestão. Né? Mas a experiência que você tem anterior te facilitou isso. Sou muito nova, então eu tenho aprendido aí, tem alguns cases aí de sucesso que eu faço mentoria com eles e eu tenho aprendido a qualificar, né? Porque às vezes não é a quantidade de colaborador, mas é a qualidade do trabalho.
né, e a eficiência ali nas horas trabalhadas. Então, não adianta, às vezes, a gente ter 10 colaboradores e não conseguir gerar o resultado que eu preciso. Olha que Né? maravilha. Mas vamos lá. Financiei, está tudo Isso. pronto. Crédito aprovado. Crédito aprovado, Isso. o que nós vamos Próximo fazer? passo. Crédito aprovado, o cliente agora tem que ir Feliz à da busca vida. do terreno. Isso. Ele vai buscar o terreno onde ele quer morar. Porque a construção financiada faz isso. Dá liberdade para o cliente escolher onde ele quer morar. Aí ele sai à busca do terreno, localizou o terreno. Vem a parte do engenheiro, de escolha do cliente. Ele vai escolher o engenheiro ou uma construtora que vai fazer o trâmite de desenhar esse imóvel para ele, de acordo com a necessidade e o orçamento financeiro que ele tem disponível. Aprovar as documentação, tudo. E nós vamos aprovar a parte do imóvel. Aprovou a parte do imóvel, assina o contrato. A partir desse momento, ele já tem ali o terreno no nome dele e já inicia a obra. Eu falo assim que no começo, até quando eu abri o escritório, eu consegui acompanhar todas as assinaturas. No meu primeiro ano, eu tenho foto de todos os meus clientes, né? Todas as assinaturas, aqueles dias de choro, de muita glória, porque tive clientes assim que falavam, Nayara, faz 8 anos que eu estou tentando, e eu não tinha Gente, vocês não estão entrada. vendo o que eu estou vendo. Ela emocionou aqui de falar, porque realmente é uma realização. Ela está falando, você me emocionou só com o seu jeito. Porque as fotos que você fazia, cada uma era de uma conquista, Era né? de uma um conquista. sonho. Esse choro de alegria. Aí eu vou conseguir ter a minha casa própria. É isso mesmo. E algumas famílias, né? Eu tenho um caso, né, de uma cliente, porque nós passamos, né, por dias difíceis, né? Às vezes tem dias mais complicados que a gente fala, será que eu estou no caminho certo? Será que devia mesmo ter aberto esse correspondente? Porque a vida de empreendedor, você sabe, não é moleza, não é fácil, mas é uma luta diária. E eu estava pensando, e aí eu saí para comer um lanche com as minhas meninas e uma cliente lá. E essa cliente pôs a mão no meu ombro e falou assim, você lembra de mim? Eu olhei para ela e falei, claro que eu lembro, né? Uhum. E ela falou assim, menina, a gente está tão feliz na minha casa. Olha, eu não acredito. E ela morava no fundo da casa da sogra. E ela construiu uma casa pequena de acordo com o que eles tinham realmente de disponibilidade financeira, de acordo com aquilo que eles tinham de capacidade para financiar. Mas ela falou assim para mim com tanta emoção, com tanta alegria, ela falou assim, Nayara, é a nossa casa e cada ano nós temos feito algo novo lá na nossa casa, construído algo novo. Ela falou, a gente já construiu os muros, a gente já fez o abrigo da casa e agora os meninos, cada um tem o seu dormitório e a gente vive muito em paz. Eu queria tanto te agradecer, e isso assim, traz assim um fôlego de vida para nós. Eu falo que é o que enche meu coração. Né? É de emocionar mesmo, porque você cuidou do sonho dela. E a hora que você fala assim, através do seu trabalho, você ajudar essas pessoas a realizar isso. E você pode ter certeza, que ela nunca esqueceu do seu rosto, ela nunca esqueceu de você. A hora que ela te viu, que ela com certeza, ela te chamava de anjo. O meu anjo que conseguiu me ajudar. Porque as pessoas muitas vezes não têm o caminho. E olha o que você falou, essa consultoria que você dá é gratuita. Geralmente tudo que você vai fazer, tem um consultor? Paga. É 150, é 200 para me te dar uma assessoria. Quer dizer, por trás do seu trabalho, e a Dream House levar esse atendimento humanizado faz toda a diferença. Eu tenho aprendido agora nesse ramo mesmo de empreendedora, né, que resolver problemas é o que vai me destacar. E eu nem sabia que eu era uma solucionadora de problemas. E Porque acho que o desejo de fazer por eles aquilo que eu gostaria que fizesse para mim é tão grande, porque eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é tratar como a gente gostaria de ser tratado. Eu acho que isso que faz o nosso trabalho lá um pouquinho diferente. Tratar como gostaria de ser tratado. Se eu não sei, eu busco informação, porque eu gostaria que alguém fizesse isso por mim. Muitas pessoas não têm informação que eu tenho. Eu estou no ramo imobiliário, elas não. Elas trabalham, às vezes, em uma enfermeira, é uma cabeleireira, às vezes ele trabalha numa usinagem, ou até mesmo é um empresário de um outro segmento. Então, ele está no ramo dele, eu estou no meu. Então, quem tem que buscar essa informação sou eu.
E eu acredito que o conhecimento, ele liberta. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, mais liberdade eu dou também para esse cliente me escolher ou não. Ah, Então, mas esse é quem o que meu não vai trabalho. escolher? Batatais inteira e região vai escolher você. Ai, obrigada. Porque é esse tratamento humanizado que eu gosto de falar, o que a sua empresa proporciona para as pessoas de Batatais, da região, porque não é fácil. Eu falo para você algumas histórias do que eu via há uns 20 anos atrás, Uhum. né, que era muito difícil. Não tinha isso. A pessoa te pedia documento, era uma coisa sem fim que você não sabia mais aonde que você ia buscar documento. Quer dizer, hoje facilitou, tem o que precisa, tem o que é necessário, mas o caminho, a forma de chegar, porque muitas pessoas já desistiram do seu sonho pela dificuldade que era, né, e que Uhum. é conseguir o caminho para financiar a sua casa. É. E eu falo que o sonho do brasileiro, você está trabalhando realmente, é o sonho de todo brasileiro, é ter uma casa para morar. Eu falo que hoje, além do imóvel, né, de ser um sonho, eu acho que ele traz dignidade também, né? Imagina um trabalhador se dedica o tempo todo, né, da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir ali para trabalhar, e ele não ter aquela satisfação de falar assim, nossa, eu não consegui nem isso, não consegui nem uma moradia para minha família. Então eu acredito muito que o meu trabalho, ele não só realiza sonho, mas ele traz dignidade também. Eu tenho um arquiteto que ele me comoveu muito esses dias também, que uma família também mais simples, ele trabalha com altíssimo padrão, ele até atua aqui em Franca também, e ele é um engenheiro que ele trabalha com altíssimo padrão, imóveis de 2 milhões, 3 milhões, e uma família mais simples procurou ele. E ele me ligou, assim, eu falo que acho que as parcerias se atraem, né? E ele me ligou, ele falou assim, Nayara, me ajuda a atender esse cliente, eu não vou deixar essa família, né? A condição dela é um pouco menor, mas eu quero fazer de tudo para trazer dignidade. O que que eu faço? Né? E aí nós trabalhando junto ali em tudo aquilo que esse cliente tem de renda, o que ele tinha de recurso, de FGTS, e nós fomos montando ali os valores, gerando ali uma estratégia para ajudar essa família. E pensando ali até mesmo, fazendo contas, olha, que tamanho de casa dá para essa família através desse valor que eles têm disponível. Então, não é só um trabalho, o cliente às vezes não vê esse por trás que nós fazemos como profissionais, né? E aí nós vamos gerando essas parcerias, um vai ajudando o outro, a gente vai se unindo para que esse sonho também aconteça. Então, não é por isso que eu falo que não é só um tirador de pedido, a gente não só colhe documentação, existe um trabalho por trás que é executado, que é feito, e quando a gente fala realmente não para um cliente, não deu certo, é porque realmente por trás nós já pensamos em todas as possibilidades, analisamos todo o cenário, tudo aquilo que podia ajudar o cliente, mas realmente não deu certo, porque a gente sabe que algumas coisas não dependem de nós, né? Mas me fala da casa. A casa até o que valor? Vamos supor, você falou que a Caixa pode financiar até 2 milhões, 3 milhões. Mas uma pessoa que consegue uma liberação pequena, como é que vocês vão ajudar ele e orientar? Vamos supor que ele só conseguiu 200 mil. Quase o valor só de um terreno. Dependendo da cidade, é quase o valor do terreno. Primeiro passo, ele vai ter que identificar um terreno de menor valor. Né? A gente sabe que a maioria das cidades, elas são separadas em 2 metrópoles, né? A parte social, que são imóveis de valor mais baixo, e a outra região, que são imóveis de valor de custo mais elevado. Então, o que que nós orientamos? Esse cliente, ele tem que, então, fazer uma busca nessa região da cidade para localizar, e não só fazer busca, mas nós temos parceiros corretores que podem auxiliar ele também a buscar. Vocês ajudam aí também? Ajudamos também. Eles fazem tudo, gente. Ajudamos também. Já tem que ir para Dream House. Acionamos os corretores, parceiros, assim, olha, tem um cliente que precisa de um terreno de até tal valor nessa localização, ajuda a gente a achar um terreno para esse cliente. Então, assim, nós temos várias parcerias. E então, primeiro ponto, localizar esse terreno de custo menor para ele. E aí, a diferença do valor, então, por exemplo, ele achou um terreno de 200 mil, ele tem 200 mil, achou um terreno de 80 mil reais, sobra 110. Aí, esses 110 mil, nós vamos fazer um levantamento de quanto vai custar uma obra.
Nós fazemos a média do metro quadrado pela tabela do Siduscom ou pelo aquilo que a imobiliária, a construtora vai cobrar desse cliente e chegamos no montante. Então, a gente pega o valor que o cliente tem, divide pelo valor do metro quadrado e a gente chega na metragem que esse cliente vai construir. Então, é assim que a gente consegue ajudar. Então, por isso que existe uma grande diferença. Eu falo que a construção é um facilitador, porque às vezes o cliente ele olha uma casa e o imóvel é 300 mil. E ele tem 200. Como que ele vai conseguir esses 100 mil de diferença? Então, Na construção, nós trabalhamos o inverso. Nós não trabalhamos com o valor final do imóvel. Nós tentamos trabalhar com o que ele tem aprovado. Tem aprovado, então vai ser construído um imóvel de acordo com a capacidade financeira, de acordo com o orçamento que ele tem disponível. olha, Tá? É o inverso. entendi. Tá? Esse é o mundo da construção financiada. Tá? Outro detalhe muito importante que eu vou te falar que 90% dos meus clientes perguntam é sobre se financia 100%. Eu ia perguntar isso para ela agora, porque a maioria das pessoas às vezes não tem 20%, não tem 30% para começar. E aí? Isso. O que Financia 100%? o que acontece? Nós temos várias modalidades de financiamento, desde Minha Casa Minha Vida, Procotista e SBPE, e agora também tem a CDI, mas não está trabalhando no momento na construção. Então, vai depender da modalidade. Na modalidade de Minha Casa Minha Vida e modalidade de Procotista, nós conseguimos trabalhar com 100% na construção, mas não no terreno. O Banco Central ele tem uma regra que ele não libera 100% de financiamento. Então, é uma trave, a gente não consegue fazer mesmo. Quando que dá 100% de financiamento para um cliente? Ou quando ele já tem um terreno que ele comprou pela loteadora. Então, suponhamos que o cliente ele tem um terreno de 100 mil reais, só que ele já pagou 30 para a loteadora. Então, ele tem só 70. Significa que 30% já foi pago. Esses 30% que já foi pago, a Caixa entende como a entrada. Então, aí nós conseguimos trabalhar 100%. 70 mil vai quitar esse terreno e o que sobrar, o cliente vai construir. Então, para o cliente, se você tem um terreno por loteador e está pagando, esse é o melhor momento. É 100% de financiamento direto para a obra e quitação do terreno. Ele não tem que dispor de nenhuma entrada, porque ele já pagou uma parte desse terreno. Acontece também quando o cliente tem o terreno. Aí a gente consegue trabalhar. Que de todo jeito precisa de ter uma entrada, que seria 20%, 30% da obra. Isso. Valor, né? Do valor, mas isso na parte do terreno. Tá. Então, suponhamos que esse terreno é 100 mil, mas a obra vai custar 200. Ele tem que dar 20% dos 100 mil do terreno, da obra não. Ah, então não é o do total. Não, é só da parte da aquisição do terreno. Que maravilha, olha só, gente, eu não sabia que era assim. O simulador da Caixa não apresenta dessa maneira. Isso é um por trás que a gente explica para o cliente que dá para ser feito, né? Não, porque aquele simulador, desculpa falar, da Caixa, você não consegue fazer nada. Você fala, é impossível, eu não consigo financiar. Se você for direto pelo site lá para fazer uma simulação, você fala, não tem condição. Fica confuso. Fica. E outra, eu nem sei, né, que eu já pesquisei, já vi, a minha filhada um dia veio, sentou olhando. Aí tem um financiar de que forma? Aí você vê um tanto de opção lá, você nem sabe. Sabe qual utilizar. É com fundo, né? Sem fundo, né? Fundo de garantia, vai utilizar, não vai, é autônomo. E tem outras siglas, eu não entendi nada. Ele é muito simples e ao mesmo tempo complexo. Tipo assim, deixa para os profissionais fazer isso. Tem correspondente, por exemplo, que gera curso, vende curso para ensinar a simular. Porque realmente tem algumas interfaces ali da simulação, que se você aplicar de maneira correta, você ajuda a beneficiar o cliente. Então, na verdade, a gente vai tomar uma decisão, a gente não conhece. Tem que buscar um especialista, né, Nayara? Tem que buscar um especialista. Tem que ir atrás de um especialista, porque coisas que você está falando aqui que eu não... Eu realmente, eu sou leiga, porque, né, essa parte não é minha. Então, busca quem sabe orientar, porque ali fica confuso, sim. Eu olho assim e falei, não, você não vai conseguir financiar. Às vezes eu estava errada. E quando a gente não sabe, porque isso pode acontecer, às vezes um caso muito diferente, nós buscamos orientação com quem sabe. Porque eu acredito que sempre tem
quem saiba mais que a gente, E né? você tem parceiros. Eu tenho pra não só conseguir. parceiros na parte da construção, né, que é engenheiro, arquiteto, construtoras, corretores, mas também tenho os parceiros de correspondentes de outros municípios. Né? Eu faço até mentoria com uma correspondente que ela é uma das top 1 do Brasil. Então, faço mentoria, temos amizades, a gente tem grupos que a gente divide ali informações do dia a dia. Às vezes eu passei por uma experiência de um cliente que eu posso ajudar o outro correspondente e assim Tem sucessivamente. essa troca Então, a entre gente tem essa vocês. troca de parceria mesmo. Né? A gente, às vezes, pega um serviço e uma ajuda a outra. Eu já trabalhei em prestação de serviço com uma correspondente também aí do Brasil. Então, a gente trabalha muito a fundo mesmo. Então, é uma profissão que é uma dedicação diária. Falo que acho que um curso de faculdade não traria para nós essa experiência que a gente vive ali no dia a dia. E existe uma experiência também que eu estou vendo aqui da Nayara Zeri. Gente, é o amor que você põe na sua profissão, né? Como que você Obrigada. gosta do que você faz. O seu olho está o tempo inteiro brilhando quando você fala. Isso aí é muito bom, a gente amar o que faz. Você sabe que você faz diferença na vida das pessoas. Ou por onde Obrigada. você passa. E uma moça jovem, né? Aí empresária que está buscando conhecimento, quer dizer, você não para de estudar, você está se atualizando, fazendo mentorias, né? Cuidando. Você realmente, o que eu entendi da Dream House é que você chega lá e você é cuidado. Ai, que legal. Sabe? Você transmitiu isso hoje. Eu tenho muitas outras dúvidas que eu quero perguntar também, inclusive sobre INSS. Gente, isso aí também, de vez em quando, aparece uma continha para pagar que ninguém sabe dela, não é? Então, mas antes eu queria dar um alô para os nossos patrocinadores. A família, né, da Horta Brasil, a família Paim, 60 anos, cuidando e reabilitando a nossa saúde, né? Cuidando da nossa saúde bucal. Temos também a CRR Energia Fotovoltaica. Olha só, hoje, né, é primordial para a nossa economia ter a energia fotovoltaica. Hoje, se você paga R$ 300 de energia, já compensa você ter uma fotovoltaica. Gerar a sua própria energia. Então, a CRR Solar está aí para diminuir aquela conta de energia em até 95%. Olha, Calçados Turim, que tem a loja anexa à fábrica, aqui em Franca, né, a terra do calçado, modelos exclusivos, a loja física fica lá no Paulistano, tem, todo tipo, tem sapatênis, tem ser feminino, tem diversos modelos e marcas até famosas aí para você ir lá e conhecer. E hoje nós não poderíamos deixar de trazer também aqui para você o Schiarelli. Schiarelli você só encontra os produtos através do Marketplace. E tem presente hoje para a Nayara. Ai, que bacana! Você acha que você vai vir no Qualitar em Foco e não vai ter um Schiarelli para você? Muito obrigada. Vamos ver aqui. Ai, que lindo! Gente, que lindo! Muito obrigada. Amei! Participa do Qualitar Amei. e ganha um Schiarelli, olha só. Olha, que bacana. Deixa eu ver. Vocês vão me ver bastante com ele. Olha, nossa, levinho. Que Olha bacana, levinho. Eu amei a cor diferente, né? Amei a cor. Amei. A Schiarelli, você só tem acesso aos produtos através do Marketplace e do site. Ai, que bacana. Né, que você consegue. Há 8 anos, né, está aí vendendo seus produtos para todo o Brasil. A linha é diversificada. Então, elegância, praticidade, conforto é Schiarelli. Né? Gente, que leveza. Ali. E tá certo o número, tá, né? O 34. Certinho, gente. Pezinho aqui de Cinderela. Pezinho de Cinderela. Lindo. Muito obrigada, amei o presente. Ah, eu vou até deixar ele aqui Schiarelli, em cima, muito porque obrigada. tá muito bonito. Ai, pode pôr aqui? Vamos deixar. Vamos deixar ele abrilhantando o nosso podcast? Muito lindo, gente. Olha meu presente, vão ver muito. Né? Tô em treino, daqui a pouco vocês vão ver bastante ele. E vamos, né? Vamos com o Schiarelli continuar agora. Falar, tá, financiou, a gente ouviu, né, todo o suporte, essa consultoria que você dá, que você vai até o final com o cliente, mas tem coisas dentro da uma obra financiada, da construção, que a gente não sabe. Como que é
os impostos, como é que é feito tudo isso? O INSS, né, de obras, como é que é calculado, como que é feito? O que que a gente tem que tomar cuidado? O que que acontece? Realmente pensando em trazer as informações para o cliente, porque eu acredito, como eu comentei anteriormente, o cliente ele chega, ele não tem como ele saber de todas as coisas nesse ramo. Ele quer a realização de um sonho e a gente então tem que buscar essas informações. O que o cliente ele tem de custo desde o início de uma obra? A questão dos projetos, então ele vai procurar esse engenheiro, arquiteto, vai desenhar o projeto para ele, então ele tem o custo do projeto e as aprovações no município, que são o alvará de construção. Depois desse processo, muitos, né, sem saber, deixam lá para o finalzinho da obra, quando vai averbar esse imóvel, e descobriam que tinha o INSS de obra para pagar. E vem aquele susto, principalmente nas casas de alto padrão, médio e alto padrão, porque os valores são mais altos de imposto. Nossa. E é um imposto que ele é um imposto obrigatório, não tem como fugir. Chega o finalzinho da obra, o cliente ficava espantado. E no meu município, muitas pessoas, muitos clientes não sabiam, primeiro, aonde pagar esse imposto. Porque na minha cidade não tem ponto de Receita Federal. Então, esse cliente ficava totalmente perdido. Quando alguns iam em algumas contabilidades, tem contabilidade que não presta esse tipo de serviço. E tem engenheiro e arquiteto que também não atende essa demanda de serviço. Então, como começou o pessoal a ter muita dúvida de com quem fazia e como fazia, eu também comecei a pesquisar. E aí, pesquisando, para tentar ajudar o meu cliente, eu encontrei um aferidor no Brasil, hoje ele é considerado o maior aferidor do Brasil, o Kleber Toda, ele é do grupo Toda, e comecei ali a perguntar para ele como funcionava, e ele começou no começo me ensinar, e eu comecei a passar isso para o cliente se interessou e a gente começou a mandar para que o Kleber fizesse ali todo o processo. E o Kleber me ensinando todo o processo, eu fui descobrindo que essa questão do INSS de obra, ela tem que iniciar lá no comecinho da obra e não no final da obra. Às vezes é o que acontece do susto, é porque todo mundo deixa para o final. Isso. Mas, na verdade, você teria que ir pagando sempre. Todo mês. E quando eu faço esse modelo planejado, o que que acontece? Eu gero economia e também fico em conformidade fiscal com a Receita Federal. Então, é aquele susto do valor enorme que eu vou pagar quando a obra está pronta, ela deixa de existir. E realmente a casa se torna um sonho. O imposto não está embutido ali na construção. Não, é um imposto, ele é um imposto declaratório. O que que é o INSS de obra? É um imposto para proteger... Vamos entender isso. Vamos entender o que é, então, o INSS de obra. De obra. O INSS de obra é um imposto obrigatório para proteger o colaborador que está trabalhando na obra. E ele é um imposto que não tem como a gente escapar ele. Como o Kleber... Ele vai para o trabalhador? Ele vai... não, o dono da obra paga para o INSS. Antigamente, era obrigatório você registrar o trabalhador na obra. Então, no próprio registro, recolhia-se o INSS. Tá. Aí, com as novas regulamentações, deixou de ser obrigatório o registro, porém, é obrigatório que o dono da obra recolha esse INSS para a Receita Federal. Só que, como é declaratório, o que é declaratório? Depende de mim declarar. Então, ninguém vai me cobrar até final da obra. Todos os meses vai estar ali gerando na Receita Federal. Só que a desvantagem de eu não pagar isso mensalmente são as multas que são aplicadas e no final da obra eu pago mais do que é devido. Além das multas, eu deixo de ter os descontos que eu teria se eu estivesse pagando lá no comecinho da obra. São questões mais técnicas que talvez seria interessante em um outro momento, mas... E para calcular isso, como que você sabe o que você tem que pagar? Existe uma tabela, né, direto na Receita Federal, que a gente entra na Receita Federal e faz a média pelo projeto. Então, o projeto aprova na prefeitura. Como que funciona esse trâmite do INSS? Quando o alvará é aprovado na prefeitura, os sistemas das prefeituras automaticamente lançam essa informação na Receita Federal. A partir desse momento, o imposto já começa a ser devido. O cliente, sem saber, já está gerando imposto lá de INSS para a prefeitura, lá para a Receita Federal. Entendi. Se o cliente não
paga esse imposto durante a obra, sem ele saber, isso está gerando multas de atraso, porque o correto é começar a pagar 30 dias após o alvará na prefeitura. Por que a Receita não avisa o cliente? Porque para ela é vantajoso que esse cliente pague multas e juros, vai trazer mais benefício para o INSS. Então, quanto menos o cliente paga no modelo planejado, melhor para a Receita Federal. Então, na verdade, esse susto aí acomete a maioria das pessoas que estão construindo. 90%. Porque essa informação a gente não tinha, olha só. Eu não sabia que funcionava assim. Você sabia, Welton? Não, também não. Fiquei sabendo no back-office aqui antes da entrevista. Não, e além do planejamento... Gente, olha... Além do planejamento, existem alguns critérios na obra, algumas coisas que podemos aplicar, por exemplo, de maneira correta, é claro, e tudo em conformidade fiscal, que pode reduzir até 93% do valor do INSS devido. Então, às vezes, um cliente ele teria que pagar no modelo convencional 10 mil no final da obra, a gente já chegou a conseguir uma média de 3 a 3.500 reais. Isso eu estou falando de obras menores, mas a gente tem obras maiores de 80 mil que chegou a 21 mil reais. Então, o modelo planejado, além dele deixar realmente a obra em conformidade fiscal, porque ela está seguindo as diretrizes da Receita Federal, ela gera para o cliente economia no bolso. Lógico. Então, envolve dinheiro. Eu falo, quem não quer gerar economia? Quem não quer deixar de pagar mais impostos? O Kleber, ele tem uma frase que ele fala muito, que é assim, pagar é inevitável, pagar caro é uma escolha. Então, todo mundo tem que pagar, mas escolher pagar mais caro depende de mim. Então, a gente já aprendeu esse processo e não só aprendeu, como me tornei agora credenciada do Kleber, né, o maior aferidor, e nós atendemos o serviço dele no escritório também. Então, o cliente ele pode procurar a gente direto, ele tem todo o suporte, o Kleber ele tem uma equipe de contabilista, de advogado, de engenheiro, de arquiteto, é uma empresa... Eu já falo que nós vamos precisar de ter uma Dream House aqui em Franca. E aí? Felizmente, a Caixa também agora abriu e eu consigo atender todo o Brasil. Eu já atendi inclusive Franca, né? Tenho cliente, estou em procedimento com cliente. Você comentou comigo, ó. Então quer dizer que isso aí não é barreira mais. Não é barreira mais. Então você pode me atender aqui em Franca como qualquer outra pessoa. Isso. Já atendia qualquer outra cidade, qualquer estado. Isso. Já atendia de maneira presencial, né? Até tem um cliente que ele viajou 420 quilômetros para ser atendido por nós, por uma indicação. Eu viajaria também. Para ter tudo que ela oferece, gente. 400 só de ida, mais 420 de volta. 420 ida e 420 de volta. 900 km. Foi um dia todo de viagem para ser atendido por nós e uma obra de 24 meses, né? Nós trabalhamos com ele por 24 meses. É uma obra mês a mês ali, a gente fala com ele sempre. E aí, na hora desse INSS de obra, você acompanha todo mês ali? Todos os meses. Até terminar a obra? Até terminar a obra. Quer dizer que acabou o susto dele de chegar no final e falar, tem que pagar 10 mil e eu não tenho, e aí? Porque quando acabou a obra, parece que a pessoa não tem dinheiro para mais nada. Isso aí, André, é bem isso mesmo. Por que o susto? Porque final de obra é o período que o cliente tem menos recurso na mão. E aí, se deixar isso para o final, é onde ele assusta, ele fica desesperado. E principalmente na Caixa, porque a Caixa ela retém 5% do financiamento até o cliente averbar esse imóvel. Então, imagina, o cliente tem 5% do recurso guardado na Caixa, não pode usar, tem que pagar o imposto e não tem de onde tirar o dinheiro. Então, a gente faz um trabalho de orientar ele do primeiro mês. Muitos clientes utilizam do próprio financiamento para pagar. Para já pagar e ficar tranquilo. Ficar tranquilo, porque ele paga mensalmente. Isso bem pouquinho por mês. Nós emitimos todo um processo, emite a DARF, manda para o cliente, é todo um trabalho realizado de acompanhamento mensal. Chega no último dia, até estou com uma cliente essa semana que ela falou assim, o que eu tenho que pagar agora? Eu falei, nada, nós só vamos emitir a sua CND e o cálculo zerado. Você não tem nada para pagar na Receita Federal. Olha só, gente, é uma pessoa que acompanha, ela está super tranquila. Super tranquila, né? Na sua mão de deixar você fazer todo esse trabalho para ela. Literalmente ela diz, acabou o dinheiro, mas está tudo bem, não tem mais o que pagar, né? Tá tudo bem. E ainda tem para receber 5% da Caixa agora.
Olha, essa facilidade né, da Dream House poder atender o Brasil todo é indicação para você, porque conhecer. Gente, eu comecei a falar com ela e, de repente, hoje ela está aqui. A gente tem ideias para outros e outros podcasts, porque as pessoas precisam ser informadas. Então, tem o caminho, dá para realizar o sonho de ter a casa própria, independente, né, do tamanho, se é uma construção de alto padrão, se é uma casa de 60 metros quadrados, Isso. mas você atende todo mundo. E você não tem, atende só esse perfil, você atende todos que querem financiar. É cliente, né? Independente do tamanho do imóvel, independente do valor da renda, eu já atendi cliente com renda na média aí de R$ 1.500, R$ 1.600 familiar, e já atendi cliente com a média de renda aí de 500, 600 mil reais familiar. Então, isso para mim não muda o valor, né? O que importa para mim é a realização. Já tive, nós comentamos, eu tenho cliente que construiu imóveis de 3 milhões, que para ele era um sonho, porque ele veio num desenvolvimento, num progresso, e realmente aquele imóvel de 3 milhões é a realização do sonho daquela família. É um sonho. E também uma família mais simples, que uma casa de 50, 60 metros quadrados também é uma realização de sonhos. Então, não tem como eu mensurar o sonho de alguém, né? Então, quando a gente deixa de mensurar o sonho do outro e começa a atender a necessidade dele, é o sonho. Ele não tem valor para mim. O valor está nele. Quem dá o valor é o cliente, não sou eu. Então, se para aquele cliente é 3 milhões, eu estou à disposição. Se para o outro cliente é 152 mil, que é o mínimo que a gente financia, eu estou à disposição. Né? Isso não tem diferença para nós. Fala as dicas de ouro, as principais, para quem quer financiar um imóvel. As dicas. Primeiro passo, né, é decidir. Eu falo assim, porque a pessoa fala, esse ano eu vou comprar o meu imóvel, esse ano eu construo. Né? Falar é uma coisa, colocar em prática é outra. Então, decidir buscar informação. Mas eu tenho informação. Vá buscar informação, porque nós vamos orientar de como fazer. Cada cliente é único. Eu falo, o financiamento é padrão, mas o cliente é individual, né? Cada história é única. Então, primeiro passo, pela decisão. Segundo passo, economizar. Eu falo que, por isso que eu falo da responsabilidade. O sonho é muito atrelado com a responsabilidade. Então, essas questões, por exemplo, de documentação de cartório, a Caixa não financia, é recurso próprio. Então, se organiza financeiramente, foca naquele projeto, né? Trabalhe com administração e diligência também, porque o sonho tem que estar atrelado ali à responsabilidade. Eu ensino muito isso para os meus clientes, né? Ensino eles como amortizar esse financiamento. Olha, foca na amortização, você tem fundo de garantia, não faz antecipação, trabalha ali. Eu tenho clientes que nós estamos já entrando no terceiro imóvel só com amortização. Eu atendi esse cliente, eu nem tinha o meu escritório, eu atendi esse cliente quando eu trabalhava num outro correspondente, depois o segundo imóvel foi no outro correspondente, e agora o terceiro imóvel ele acabou de fechar comigo no meu escritório. Então, ele está no terceiro imóvel só com amortização. Então, eu ensino também o passo a passo de como ele antecipar esse financiamento e ele progredir na vida, né? Gerar então, você um pode processo. financiar outros. Você terminou um financiamento, você já pode fazer outro. Pode. Que pode fazer outro. A pessoa pode até alavancar o patrimônio dela assim, dessa Pode forma. pode alavancar. E eu ensino também algumas alavancagens sem o financiamento, que a gente tem consórcio, tem a questão do imóvel de leilão. É claro que a minha menina dos olhos é a construção financiada, mas eu trabalho com todos os produtos da Caixa. Mas você vai vir para falar sobre outros produtos aqui também. Gente, ela tem muito conteúdo para passar para gente. Obrigada. Mas vamos, olha, nós estamos chegando a 1 hora. Você viu como passou? Passou rapidinho, O que eu hein? falei para você? Que a gente ia sentar aqui, ó, e ia fazer assim. Rapidinho. Mas fala ali para quem quer financiar a sua construção. Os passo a passo. Olha, então, se você deseja construir em 2025, se esse é o seu sonho, não deixe para depois, né? Eu oriento, primeira coisa, manda uma mensagem para nós, envia sua documentação, nós vamos analisar com carinho o seu crédito, vamos te orientar, independente de onde você mora, onde você reside. Se você não tiver um parceiro, nós vamos procurar um parceiro para você também, seja construtor, engenheiro ou arquiteto. Você já vai resolver o que precisa para ele, né? Você Isso. vai dar a solução, porque a Dream House é soluções para construir
o seu imóvel. Obrigada. Né? Eu fiquei muito feliz Uhum. hoje de conhecer a Nayara Zeri, de conhecer o que essa empresa pode proporcionar para nós e para todas as pessoas. Que, olha, você mexe com sonhos, mas olha só, o leque de opções que você tem para orientar esse cliente. É isso aí. Muito feliz. Obrigada, Andréia. Obrigado pela sua participação. Quero que você volte aqui para falar de outros produtos. Mas hoje foi uma aula que é possível, sim, e basta decidir. Decidi. Então, Basta querer. pessoal, até o próximo Qualitar em Foco. E nós vamos esperar você, viu, Nayara, Muito voltar. obrigada, foi um prazer.